Olá, eu sou a Aide Caruso, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, pesquisadora nos temas de segurança pública, violência e criminalidade. E nessa aula de agora, a gente vai dar continuidade à discussão sobre a agenda contemporânea da segurança pública. Na aula 1, falamos, né, sobre o conceito de segurança pública e a relação entre esse conceito e a prática, né, e a importância da articulação entre segurança pública e direitos humanos. Nesse momento, então, eu quero conversar com vocês sobre 2 aspectos que eu separei para o nosso debate. Primeiro, pensar e dedicar um olhar sobre os policiais, sobre os profissionais de segurança pública, não só policiais, mas guardas municipais, enfim, agentes penitenciários, todos os atores, ou como muitos de nós chamamos, os operadores da segurança pública, né? E pensar a partir deles, tentando conhecê-los para compreendê-los. Muito se fala sobre os profissionais de segurança pública, mas pouco se compreende sobre a sua missão, sobre os desafios que cercam as suas ações e etc. Então, eu quero conversar com vocês sobre isso. Um segundo aspecto é pensar justamente, é falar um pouco mais sobre as políticas públicas de segurança pública como ferramentas, sim, de promoção de direitos humanos. E aí fica uma pergunta, né? Essa é uma construção possível? E a gente vai perceber, pela leitura dos textos disponíveis para vocês, e assim como uma série de dicas de leituras que eu vou disponibilizar, de que essa é uma construção possível. É um desafio, ele é imenso, ele não está concluído, senão não seria um grande desafio, mas ele é possível. Então, a gente vai conversar sobre essas questões. Um primeiro aspecto que eu quero conversar, voltando, portanto, aos profissionais de segurança pública, é tentar compreender que, ao mesmo tempo em que eu chamei tanta atenção na nossa primeira conversa, né, de que o artigo 144, ele fala que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, ele apenas anuncia as instituições que compõem a segurança pública e diz muito rapidamente o que compete a cada uma delas. Dou como exemplo, né? Diz lá, a Polícia Militar é responsável pelo policiamento ostensivo. A Polícia Civil é a Polícia Judiciária, ou seja, a Polícia Investigativa. As guardas municipais são responsáveis por zelar os próprios públicos, ou seja, os equipamentos públicos de um dado município. Isso é insuficiente para explicar os mandatos e os desafios da atuação dos profissionais de segurança pública. Vamos falar um pouco sobre isso e a importância desses profissionais? Então, a primeira grande questão é que não basta ter essa simples definição, é preciso entender como essas instituições, que são bicentenárias, no caso das polícias militares, elas são bicentenárias, né, no nosso país, elas têm uma tradição, elas têm uma história que é anterior, por exemplo, ao Estado democrático de direito. Elas iniciam, enquanto mito de origem, né, lá atrás, no Brasil, Império no Brasil, era, por exemplo, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, quando a gente recupera a sua história, e ela é um exemplo interessante, mas a gente pode pensar as demais polícias, a Polícia Militar do Pará e assim sucessivamente, a gente vai perceber que ela remonta lá à Guarda Real Portuguesa. E é interessante compreender que ali aquela instituição estava voltada para os interesses do Império, né? E não para os interesses dos indivíduos que compunham a sociedade naquele momento. Quando eu estou falando dos indivíduos, todos os indivíduos. Até porque nem todos, naquele momento histórico, eram entendidos
como cidadãos, né? Então, essa é uma questão importante para a gente pensar, porque quando nós estamos falando dos profissionais de segurança pública, de quaisquer instituições, né, que compõem a segurança pública, estamos falando de profissionais em que suas instituições há muita história. Há um processo histórico que não pode ser desconsiderado. A gente precisa compreender a nossa história para entender os desafios do momento presente, o que a gente quer como proposição futura. Então, entender que, por vezes, há uma lógica, né, há uma cultura institucional que prioriza e valoriza o Estado, ou quem manda, ou a detenção do, né, a quem detém o poder, em detrimento a uma coletividade, a um conjunto ampliado da sociedade. Isso é importante pensar, porque isso tem impacto não só de como os profissionais eles são forjados, ou seja, são formados no interior das suas instituições, assim como eles são vistos e reconhecidos dentro das suas estruturas institucionais. Esse é um ponto fundamental, porque eu falei muito, né, da importância da articulação entre segurança pública e direitos humanos, e é justamente ao debruçarmos, né, ao dedicarmos um tempo a pensar os profissionais de segurança pública nesse contexto, que a gente percebe que muitas vezes os seus direitos humanos, no exercício de suas funções e de suas atribuições, também não são plenamente garantidos. E, por vezes, eles estão inseridos em regulamentos, regimentos, estruturas normativas que não preconizam necessariamente os direitos humanos. E, portanto, essa é uma questão a ser compreendida, conhecida e enfrentada. Então, quando a gente está falando, portanto, dos profissionais, a gente está falando de um repertório muito variado de atores. Atores que são responsáveis pelo cotidiano do contato, da relação direta e próxima com a população, né? A gente fala, né, o policial da esquina, o guarda, enfim, aqueles que cotidianamente estão patrulhando as cidades, estão percorrendo os espaços públicos, né? Aqueles que estão investigando, estão fazendo um trabalho de inteligência, aqueles que estão nas rodovias, né? Ou seja, atuam em múltiplos territórios, estou me referindo à Polícia Rodoviária Federal, aqueles, por exemplo, que são policiais federais e que têm a responsabilidade, né, de lidar com crimes e situações que extrapolam esferas estaduais e que são crimes da ordem federal, né? E que precisam, portanto, serem investigados. As polícias federais que cuidam das fronteiras brasileiras, assim como o Exército, as Forças Armadas em geral, em relação à garantia da nossa soberania, né, do nosso Estado-nação, mas a Polícia Federal tem um lugar muito importante, né, no lidar cotidiano de conflitos e situações fronteiriças que os desafiam em termos logísticos, os desafiam em termos psicossociais, inclusive, porque muitos desses quadros estão fora de seus lugares de origem, estão em lugares considerados, por vezes, inóspitos, etc., estão aí atuando cotidianamente. Ao mesmo tempo, nós temos as guardas municipais, nós temos os agentes penitenciários, nós temos um repertório variado de atores, cada um com uma demanda específica, cada um com um desafio específico. Por isso a importância de compreendê-los e ouvi-los, entender quais são suas demandas, entender seus anseios e compreender que esses indivíduos eles respondem a um modelo que vive um modelo que eu digo de concepção, né? De concepção institucional, concepção que é pautada por visões de mundo que estão em disputa. Por um lado, ainda resquícios, reminiscências de uma ideia de que a segurança pública é do Estado contra os cidadãos, ou em oposição aos cidadãos. Por outro lado,
uma ideia que se quer hegemônica, que se propõe pensar a partir de novos paradigmas, que faz com que esses indivíduos sejam entendidos como garantidores de direitos, né? Extrapolando essa ideia, não só como garantidores de direitos e, portanto, com um papel fundamental na sociedade brasileira, na manutenção do Estado democrático de direito, mas, parafraseando o professor Ricardo Balestreri, eles podem ser compreendidos também como pedagogos da cidadania, na medida em que, ao fim e ao cabo, eles estão diuturnamente garantindo o ir e vir dos indivíduos, garantindo a vida dos indivíduos, garantindo a liberdade dos indivíduos. Portanto, o seu papel na sociedade, né, é algo muito importante, muito especial. Na medida em que a gente precisa valorizá-los enquanto profissionais de segurança pública, a gente precisa cobrá-los na intensidade em que o seu mandato exige, porque é um mandato muito importante, é um mandato que lida diuturnamente com vida e com morte. A atuação dos profissionais de segurança pública pode e é vista em muitos estudos sobre que medem, né, a qualidade da democracia dos países a partir da atuação do desempenho policial. Há várias pesquisas, inclusive comparadas entre países, demonstrando isso. Como é que a gente pode medir a qualidade de uma democracia? A qualidade de um contexto democrático. Vamos compreender o seu marco constitucional, mas mais que isso, como é que a gente sai do mundo da lei para a lei do mundo? Ou seja, como é que a gente faz essa passagem da letra da lei, está lá na Constituição, nos regramentos, né, nas normativas, nas portarias, enfim, nas notas de instrução que orientam a atuação policial na ponta, para algo concreto. No mundo concreto, o que nós vemos, ouvimos, presenciamos é como a polícia lida e age com os cidadãos, né? Como é que ela interage com a sua população, como ela recebe essas demandas e como é que ela encaminha essas demandas, resolve algumas, encaminha outras, porque a polícia não é um condão mágico que vai resolver tudo, mas ela é parte importante da solução dos problemas relacionados à segurança pública. Isso é uma questão central para nós, né? Ela é parte da solução, mas ela não é a única solução. Até porque ia ser muito cruel lidar, e essa crueldade existe, da gente atribuir tudo para que a polícia resolva, né? E não entendê-la como parte fundamental, crucial da solução. Então, a gente precisa pensar que esses profissionais eles estão inseridos em contextos institucionais, contextos que possuem histórias marcadas por visões de mundo, né? Algumas ainda cristalizadas, que não preconizam os direitos humanos como um alicerce fundamental. Esse é um debate. Esse é um debate que a gente está enfrentando, né? Ele já esteve, por vezes, mais desenvolvido, em outros momentos ele parece mais recuado, mas ele é uma questão fundamental para a nossa sociedade. Então, a gente precisa lidar com ela. Eu falava, né, do termômetro, da polícia enquanto um termômetro da qualidade da democracia de um país. Isso porque a gente pode mensurar a quantidade de apreensões que a polícia faz, a quantidade de prisões que ela faz, a quantidade de eventos letais em que ela está envolvida, a quantidade de vitimização que ela sofre. Todos esses elementos são fundamentais para pensar, fundamentais para entender que a polícia brasileira, né, ela é conhecida internacionalmente como aquela que tem alto índice de letalidade na sua ação da ponta, mas, ao mesmo tempo, ela é muito vitimada. Então, essa equação
é problemática para nós. É uma equação que nos coloca numa situação de vulnerabilidade. E falar sobre isso abertamente, falar lendo os dados que reiteradamente são vinculados, né, baseados em estudos, baseados em metodologias científicas que registram as ações policiais, que comparam essas ações, que propõem alternativas para que a gente possa sair de alguns contextos que parecem uma encruzilhada, né? Então, esse é um tema que a gente não pode se furtar. Então, é interessante ver, por exemplo, no texto proposto pelo professor Júlio Alejandro, que ele recupera no seu texto contribuições dos próprios policiais para a melhoria da sua ação. Eles identificam ali uma série de lacunas importantes que precisam ser sanadas. E é interessante que o professor Júlio vai falar, né, daquele levantamento em 2007, e nós estamos agora, 2021, discutindo temas relacionados a essa agenda contemporânea da segurança pública, que continua presente e constante, que tem a ver com a qualidade da formação profissional, com a qualidade da garantia dos direitos e deveres desses profissionais, né? Do acompanhamento psicossocial desses profissionais. Então, é recorrente os profissionais relatarem sofrimento psíquico, porque se a gente está tratando de profissionais que estão lá na ponta da linha, lidando com, lembra que eu falei? O ir e vir dos indivíduos, vida e morte, conflitos de várias ordens, que a sua própria vida pode, em muitas situações, estar em jogo. Isso tem um efeito no cotidiano de suas vidas, das suas vidas pessoais. Isso precisa ser levado em consideração. É por isso que a gente discute nesse tema dos profissionais de segurança pública, a importância da qualidade de vida, dos programas de qualidade de vida dedicados a esses profissionais. Que não se trata exclusivamente do salário. Óbvio, a dimensão salarial é fundamental para todos nós, para mim, que sou professora, para quem é profissional liberal, para quem é policial, enfim, para a sociedade como um todo. Claro, salário, né, receber de modo justo, pelo trabalho que desenvolvemos é algo fundamental. Mas quando a gente está falando de profissionais que têm um desgaste emocional e físico diário, é fundamental as políticas de acompanhamento desses profissionais. E aí, ao longo do artigo, a gente vê ali um conjunto, e eu convido todos e todas a lerem e relerem aquele conjunto de pontos que os próprios policiais e as policiais apontam como fundamentais. Então, quando a gente fala de um profissional de segurança pública que diz eu preciso estar sempre qualificado, eu preciso estar em permanente, em formação continuada, né? É um tipo de saber que se constitui por um saber técnico, altamente especializado, porque eles estão lidando com armas de fogo como um dos seus instrumentos. Então, é óbvio que precisa ter um saber técnico muito aprofundado, mas é também composto por um saber prático, que não pode ser negado. Mas esse saber prático, ou seja, que tem a ver com a vivência, com a experiência, com compartilhar com os seus colegas, né? Com viver situações e, a partir dessas situações concretas, extrair um conjunto de ensinamentos, isso precisa ser traduzido nas notas de instrução, nos guias, nas orientações, e devem, mais que isso, serem respaldados na Constituição, no Código Penal, no ordenamento jurídico, em geral, que nós dispomos, mas mais que isso, numa perspectiva de direitos humanos. Porque é muito interessante pensar, por exemplo, que o emprego da arma de fogo é e deve ser entendida como uma política de direitos humanos. Puxa, professora, nunca pensei sobre essa perspectiva. Como assim? Não entendi. Eu repito,
quando a gente está falando da arma de fogo, né, enquanto um símbolo concreto da atuação da polícia, né, é porque aquela arma de fogo ela está dentro de um contexto. Esse contexto chama-se o uso legal e legítimo da força, que é garantido no nosso Estado democrático de direito. Aprendemos, a partir de toda a literatura sociológica sobre o tema, né, de como a gente entende o Estado moderno, isso a gente aprendeu com um sociólogo importante chamado Max Weber. Weber já dizia, olha, a gente no Estado democrático de direito, né, no Estado moderno, a gente faz o quê? Nós, os indivíduos, nós depositamos as nossas armas, eu estou falando num sentido figurado, né? Depositamos nossas armas, ou seja, saímos de um estado de barbárie, de olho por olho, dente por dente, para que a gente possa atribuir ao Estado, através da sua instituição de controle social, que são as polícias, o uso legal, legítimo, comedido da força. Por que eu estou usando essas expressões? Porque o uso da força ele precisa estar respaldado legalmente. Qualquer profissional de polícia aprende na sua formação inicial. Mas é preciso ter legitimidade social. A sociedade é a responsável por dar legitimidade à atuação das polícias. Então, eu preciso agir de modo legal e legítimo. Além disso, eu preciso que esse uso seja proporcional a qualquer ameaça ou qualquer violência sofrida. Isso é muito importante porque isso separa, coloca em polos completamente distintos o que é a polícia e a sua ação e o que é uma ação de um bando armado, sem qualificação, um grupo de banditismo, por exemplo. Então, nós não podemos confundir a ação policial de ação de grupos armados. O problema é que na nossa sociedade, por vezes, a gente vê, vivencia, noticia, denuncia situações desastrosas em que as instituições policiais, através de seus agentes, agem como bandos armados que não têm uma formação e, mais que isso, não é só uma questão de não ter formação. Por vezes, têm uma formação qualificada, mas operam a partir de uma visão de mundo de que nós temos que combater inimigos de modo indiscriminado. Lembram que eu discuti lá no início de nossas conversas de que o paradigma da segurança pública rompe com a ideia, até então em vigor nas nossas reiteradas constituições, de segurança interna? Segurança pública rompe com a lógica da segurança interna. Segurança interna tem a ver com a ideia de que tem um inimigo interno a ser combatido. Isso, no período ditatorial, ganhou maiores contornos e maior complexidade para a nossa sociedade, para dizer o mínimo, né? Porque o que eu estou querendo dizer é que, a partir dessa dimensão, muitas violações foram cometidas. Os nossos livros de história e a memória daqueles que viveram esse período estão aí para contar. Na segurança pública, portanto, a gente não tem um inimigo a combater. A gente tem uma política pública a promover. Uma política pública que tem que estar pautada em diretrizes, em orientações. Orientações essas que precisam ter o valor à vida como um princípio e, portanto, os direitos humanos assegurados. É essa questão fundamental que a gente precisa conhecer para compreender, no sentido de entender quem são os profissionais, os seus dilemas éticos, né? Os seus dilemas morais, porque eles lidam com uma série de situações perversas no cotidiano, né? Com situações em que os próprios policiais são colocados à prova nos seus valores, né, institucionais e pessoais, né? E por isso a deontologia policial é algo tão, tão importante, mas mais que isso,
é preciso pensar como exercer, promover o exercício adequado da atuação policial, ao mesmo tempo que nós precisamos garantir mecanismos de controle interno à atividade policial, né? Assim como mecanismos externos de controle da ação policial. Falo de atuações de mecanismos internos, não no sentido de uma lógica exclusivamente punitivista, que pela literatura, pelos estudos na nossa área, a gente vê muito, né? Quando a gente pensa em controle interno, é punir o policial por um desvio de conduta. É mais que uma punição específica de um indivíduo, é entender os processos internos que levam o indivíduo a cometer determinados atos, né? E mais, quais são as cadeias de responsabilização da ação policial? Às vezes, no debate público, a gente vê fulano atuou de modo brilhante, é o nosso herói. Fulano, como se a atuação fosse exclusiva de um indivíduo só e não de um conjunto de profissionais. Não que a gente não deva valorizar os bons profissionais, mas não se trata de heroísmo, porque a ideia de heroísmo os coloca como indivíduos que são superiores ao tempo, que são super-homens e super-mulheres. E, na verdade, nós estamos falando de profissionais que precisam ter seus direitos garantidos e que são, portanto, trabalhadores da segurança pública. Assim como nós temos os trabalhadores da educação, que são os educadores e toda a rede que compõe a educação, nós temos os trabalhadores da assistência social, nós temos os trabalhadores da saúde e nós temos os trabalhadores da segurança pública. Os trabalhadores, eles precisam cumprir regras, eles precisam responder pelos seus atos, eles precisam ter garantia dos seus direitos e dos seus deveres. Então, ter um olhar sobre os profissionais de segurança pública e os seus princípios éticos é compreender que não se trata de heroísmo exclusivamente, mas se trata da garantia dos seus direitos enquanto cidadãos, enquanto profissionais que respondem ao marco constitucional. Isso é fundamental. E assim como eles respondem ao marco constitucional, eles não devem e não podem se confundir com qualquer grupo armado que esteja delinquindo ou que esteja indo contra as normas que a nossa sociedade estabeleceu como normas de conduta, que se traduziram naquilo que nós entendemos como não aceitos pela nossa sociedade. Aquilo que não é aceito pela nossa sociedade tem tradutibilidade legal e é entendido como crime. Então, a gente precisa recuperar essa ideia para compreender como é difícil e como é importante mergulhar nesse universo das instituições policiais para fazê-las como peça fundamental desta engrenagem que aqui eu estou tentando conversar com vocês, chamada segurança pública, né? Isso porque a segurança pública, muito mais do que um conceito abstrato, ela é a materialização de instituições e de relações sociais. Quem diz isso são os colegas Arthur Trindade e Renato Lima, num verbete intitulado Segurança Pública. Eu vou deixar essa dica bibliográfica para vocês. É um verbete em que meus colegas recuperam as constituições anteriores, até chegar a 88, e eles vão explicando, olha, muito mais do que pensar enquanto um conceito, é importante entender no contexto empírico, como essas relações sociais acontecem e como as instituições interagem entre si, para a gente poder entender o funcionamento dessa engrenagem. Isso porque eu dizia no começo da nossa conversa, né, de que as políticas públicas de segurança pública elas podem lançar mão e devem, e é isso que se espera delas, elas podem e devem lançar mão da promoção dos direitos humanos. Quando eu estou falando do uso da força, repito essa ideia, eu estou falando de direitos humanos.
Porque quando a gente pensa os níveis de força que os profissionais de segurança pública, né, sejam eles dos guardas municipais aos agentes penitenciários, vão utilizar no exercício de suas funções, ao falar desta gradação, eu estou chamando a atenção de que é importante entender que, para uma determinada ameaça, eu tenho um nível de força. Eu não posso chegar num contexto de uma insubordinação ou de uma atuação em que o cidadão responde de modo ríspido a um pedido de um policial com um tiro. Esse não pode ser o meu primeiro recurso. Então, por isso, e há muito material, há discussões belíssimas já consolidadas no Brasil sobre isso, de que, ao falar desta gradação, a gente está falando do exercício pleno, sim, dos direitos humanos. Ao desenhar políticas preventivas de violência, com foco, por exemplo, em grupos de maior vulnerabilidade social, sejam as juventudes, sejam as mulheres em situação de violência doméstica, seja, por exemplo, as crianças também em situação de violência doméstica ou em situação de abandono, enfim, todos os diversos atores com os quais, que são beneficiários das políticas públicas de segurança pública, que no final das contas somos todos nós, mas que, se eu quero valorizar uma perspectiva de direitos humanos, eu preciso ter um olhar diferenciado, né, que contemple as especificidades de determinados grupos sociais, que estejam em maior vulnerabilidade em relação ao seu território, em relação aos fatores de risco que os afetam e tudo mais, toda essa composição pode e deve ser compreendida à luz dos direitos humanos. Então, eu queria ficar com essa ideia, né, para a nossa conversa, de que direitos humanos não se trata de um tema lá abstrato, né, um corolário de informações bonitas que estão lá num determinado regramento e que não fazem muito sentido no cotidiano. Fazem sim. Fazem sentido na abordagem policial, na revista pessoal, na Blitz, no desenho de um programa de prevenção à violência com foco num território específico, no diálogo com uma escola que vai participar de uma iniciativa de prevenção à violência, no desenho de uma política de prevenção terciária, de prevenção à violência terciária. Isso quer dizer um programa que, de repente, já vai lidar com indivíduos que já cometeram algum delito e que precisam ser ressocializados. Ou seja, o repertório é muito variado. E é por isso que é importante a gente ter esse espaço de conversa e de interlocução, tentando traduzir no cotidiano, no mundo prático, como essas questões podem estar presentes no desenho da política, na eleição das prioridades com as quais a gente vai lidar, porque, ao falar de segurança pública, né, da agenda da segurança pública, a gente está falando necessariamente de priorizar determinados segmentos, priorizar determinados delitos que estão com maior intensidade num contexto, num território, atingindo determinados grupos, né, sociais, grupos etários, grupos identitários, enfim, todas essas questões estão envolvidas nesse nosso debate. Finalizo, então, a conversa dessa aula valorizando a importância da compreensão plena dos profissionais de segurança pública. Nosso país hoje já tem um conjunto muito importante de pesquisas que se dedicaram a fazer estudos qualitativos sobre a realidade dos profissionais de segurança pública, assim como estudos quantitativos, né? Estudos em que os próprios policiais, as policiais, os guardas, as guardas, os bombeiros, as bombeiros e todos os outros, né? Todos os importantes atores que compõem a segurança pública puderam falar sobre
como atuam, o que pensam sobre a sua atuação, o que acham que é necessário para melhorar. Esses estudos estão disponíveis e precisam ser utilizados por todos nós que temos a incumbência no nosso micro-universo de atuação, no nosso macro-universo de atuação. O que eu quero dizer com isso? Seja no meu cotidiano aqui, como professora dos profissionais de segurança pública, que incentiva a leitura desses documentos, seja aquele que vai desenvolver um projeto piloto numa determinada localidade, ou até mesmo aquele que é responsável, no nível estratégico, pela concepção de uma política macro de segurança pública, em todas essas esferas, ter um ouvido atento às demandas desses profissionais, aos seus anseios, e como isso pode, em respeito aos direitos humanos, ser construído como base para o desenvolvimento de uma política, deve ser, portanto, a nossa orientação, um guia de atuação. Né? Não se trata de uma receita de bolo, é algo extremamente complexo, mas é algo necessário a ser feito. Não é possível mais desenvolver quaisquer políticas sem escutar os atores que estão envolvidos na ponta. Esse é um pouco o desafio que a gente quis tratar nessa conversa de hoje.